Eu disse na última aula sobre Apocalipse que nos concentraríamos agora na segunda vinda de Cristo, conforme mencionada em Apocalipse 14. Esta segunda vinda, ela tem uma particularidade. Ela vai focalizar na questão da colheita madura. Como assim? No fato de que, na consumação de todas as coisas, os ímpios vão estar prontos para serem colhidos para a condenação, enquanto que os crentes em Jesus estarão prontos para serem colhidos para a vida eterna. É sobre isso que falaremos na aula de hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá? Apocalipse 14, versículo 15. Agora, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Esse outro anjo aqui, que saiu do santuário, ele já é o quarto anjo que aparece, desde o início deste capítulo 14 de Apocalipse. Você percebeu isso? Ao todo, serão 4 anjos fazendo 4 anúncios, um atrás do outro. Recapitulando, um pouco antes de Cristo voltar, um primeiro anjo vai aparecer no céu e vai anunciar: diante de todos os não crentes que é chegado o momento do juízo. Isso está em Apocalipse 14, versículo 6. Em seguida, um segundo anjo também vai surgir no céu para anunciar que é chegado o momento da destruição deste mundo pecaminoso. Apocalipse 14, 8. Que coisa, hein? No final dos tempos, os não crentes vão estar olhando para o céu, aí vai surgir um anjo falando que o juízo chegou. Depois um outro anjo dizendo que a destruição vai acontecer. E logo após, um terceiro anjo vai aparecer no céu e anunciar que o sofrimento no inferno será eterno. Misericórdia, hein? Já imaginou que coisa louca isso? Como é que um não crente vai se sentir? Ainda mais alguém que nunca viu um anjo na vida. De repente vê um anjo atrás do outro, só anunciando coisa ruim. Então, Jesus aparece na nuvem. E aí, junto com Jesus aparecendo na nuvem, surge o quarto anjo. E o que esse quarto anjo faz? Ele grita para Cristo dar início à ceifa. Ele anuncia que esse momento chegou, pois a terra amadureceu, isto é, a terra está pronta para consumação. Vamos observar alguns detalhes aqui desse episódio. Ele diz que esse quarto anjo, ele saiu do santuário. Por que diz que ele saiu do santuário? Porque ele está trazendo uma ordem do próprio Deus Pai. Professor, como é que você sabe que ele está trazendo uma ordem de Deus Pai? Por causa da ordem que foi dada. Qual foi a ordem? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Ora, esse momento da ceifa, ele corresponde exatamente à segunda vinda de Cristo, não é isso? Mas apenas Deus Pai sabia dessa informação. Repito, somente Deus Pai sabia do momento da ceifa, do momento de Cristo ressurgir para ceifar. Não foi exatamente essa verdade que Cristo revelou para nós lá em Mateus 24, 36, quando ele disse assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Professor, como é que é isso? Jesus não é Deus? Como é que só o Pai sabia do momento da volta de Cristo, do momento da ceifa? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele tem 2 naturezas, uma divina e outra humana. A natureza humana, obviamente, é limitada. Daí, o Jesus homem não saber o momento de sua segunda vinda. Mas, professor, Jesus ainda continua sendo um homem? Ele vai ser homem até mesmo na segunda vinda? Olha, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou falar agora. Jesus nunca
vai deixar de ser homem. Ele sempre será o Deus encarnado, Deus homem, para todo o sempre, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, separadas, porém, ao mesmo tempo, em harmonia. Pois bem, quem vai surgir no céu é o Deus encarnado, o Jesus homem, o Messias, aquele que cumpre uma função de subordinação a Deus Pai, com respeito à salvação dos eleitos e ao governo deste mundo, até a consumação de todas as coisas. Então, quando Jesus voltar, sendo ele o Messias, ele vai continuar subordinado ao Pai. É por isso que um anjo vem lá do santuário trazendo uma ordem de Deus Pai para ele, falando, chegou a hora da ceifa, chegou a hora de você ceifar. E Jesus homem, vai cumprir essa ordem de Deus Pai. Porque como o homem ele não é o servo perfeito, então, logo, você não deve ficar surpreso. Um anjo veio trazendo uma ordem e Jesus obedeceu e tal. Não, mantenha sempre na mente que Jesus tem duas naturezas e, com respeito à natureza humana, ele é um servo perfeito. Por isso é que ele recebe a ordem do Pai através do quarto anjo e dá início à ceifa. Vamos para o versículo 16 agora. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, isto é, Jesus, passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Qual a parte de Jesus na ceifa? Você sabe qual é? A parte de Jesus é separar o joio do trigo. Na verdade, a ceifa é justamente um ato de separação. Ceifar alguma coisa é separar, no caso aqui da Bíblia, os crentes, que correspondem ao trigo, separar os crentes dos não crentes, que correspondem ao joio. Vamos ver o que diz a parábola do joio no campo. Ela está lá em Mateus 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 43. Essa parábola ela foi transmitida por Jesus. E olha o que diz aqui o trecho. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Engraçado que é isso que acontece hoje, não é? Às vezes nós queremos nós mesmos saber com exatidão quem é joio e quem é trigo na igreja. E muitas vezes cometemos um erro no nosso julgamento, não é verdade? Por isso que aqui, quando os servos perguntam, queres que vamos e arranquemos o joio? Olha a resposta, não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então veja que na consumação de todas as coisas, no dia da volta de Cristo e da ceifa, vão ser separados o joio do trigo. O joio vai ser amarrado e jogado no fogo. O trigo vai ser recolhido no celeiro de Jesus. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, agora é Jesus explicando a parábola. Ele fala o seguinte, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, isto é, são os crentes em Jesus, são o trigo. O joio são os filhos do maligno, ou seja, são os não crentes,
são os ímpios. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe, meu irmão, minha irmã, que o versículo 39 aqui diz que os ceifeiros são os anjos, não é isso? Só que, quando a gente lê Apocalipse 14, a gente descobre o quê? Que Jesus também é chamado de ceifeiro. Em outras palavras, Jesus também participa dessa separação entre o trigo e o joio. Professor, então, qual é o papel de Jesus e o papel dos anjos? Porque Jesus é ceifeiro, os anjos também são. Mas qual é o papel de cada um? Eu vou explicar para você agora. É o seguinte, Jesus é aquele que, de fato, separa o trigo do joio. É ele que separa. Agora, os anjos, por sua vez, eles recolhem o que foi separado, entendeu? Jesus separa, ele coloca o trigo de um lado, coloca o joio do outro. Aí os anjos vão lá e fazem o seguinte, eles amarram o joio em feixes para ser queimado. E eles recolhem o trigo para colocar onde? No celeiro de Cristo, conforme o versículo 30. Em Mateus 25, versículos 31 a 33, nós temos a confirmação de que Jesus é aquele que separa o trigo do joio, da mesma maneira que um pastor separa os cabritos das ovelhas. Olha só, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Viu? Então, é Jesus que separa um do outro. Agora, quem recolhe um e recolhe o outro são os anjos. Veja o versículo 17, o que diz. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Veja que surge, neste instante, um quinto anjo. Professor, já surgiu um anjo, outro anjo, outro anjo, outro anjo, e agora um quinto anjo. Meu irmão, o que não falta no céu é anjo. Poderia passar aqui o dia surgindo anjo, que não tinha nada de estranho nisso. O que mais tem no céu é anjo. Aí diz que esse quinto anjo saiu do santuário. Isso quer dizer que ele também vem a mando de Deus Pai. E ele vem com uma foice afiada, isto é, uma foice prontinha para ser usada. Versículo 18. Saiu ainda do altar outro anjo. Não falei para você que o que mais tem no céu é anjo? Agora vem um outro anjo que saiu do altar. Esse aqui já é o sexto anjo, né? Mas olha que interessante o que é que fala sobre esse anjo. Aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Nós vamos falar na próxima aula sobre esse anjo aqui que tem autoridade sobre o fogo. Mas eu já vou adiantar para você o seguinte. Tem muita gente que ensina aí que quem manda no inferno é Satanás, não é isso? Ah, Satanás, ele comanda o inferno. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não está no inferno, não. Ele está livre e solto, aprontando todo dia. Satanás, ele ainda será lançado
ao inferno. Quem é responsável pelo inferno a mando de Deus hoje é um anjo bom, não é anjo ruim, não. Quem é o responsável? É esse anjo aqui do versículo 18. É dele que o texto diz: tem autoridade sobre o fogo. Esse anjo, que é responsável pelo inferno, ele vira para o anjo da foice afiada e fala assim: olha, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Quem você acha que são esses cachos aí que devem ser arrancados pelo anjo da foice afiada a mando do anjo responsável pelo inferno? O que você acha? Falaremos sobre isso na próxima aula.